Olá pessoal, tudo bem? Eu vou tentar hoje aqui com vocês adivinhar algumas questões que serão solicitadas no domingo, dia 18, na primeira fase do concurso da PGM São Paulo, da Procuradoria-Geral do município de São Paulo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou tentar acertar, né? Vou dar os meus chutes aqui. Vamos ver se a gente consegue acertar alguma coisa. Bom, primeiro lugar, eu tenho quase certeza que alguma coisa sobre plano diretor será exigida já na primeira fase do concurso. Né? Então, plano diretor estratégico do município de São Paulo, ok? Lei 16.050 de 2004. Eu acho que vai cair alguma coisa desse plano diretor, porque é um tema que está na ordem do dia, né, um tema que está sendo muito discutido em razão da revisão desta lei. Esta lei está sendo objeto de revisão. Há um projeto de lei de tramitação na Câmara Municipal que pretende realizar algumas alterações, algumas revisões desta lei 16.050 de 2014. Não é um novo plano diretor, é só uma revisão. Alguns dispositivos serão aí alterados. Então, eu tenho para mim que alguma coisa nesse sentido vai ser perguntada, mesmo porque essa revisão tem muitos aspectos polêmicos, muita gente está criticando essa revisão, outros não, enfim. Então eu acho que pode vir alguma questãozinha por aí, e essas questões podem ser realizadas, né, podem ser apresentadas em conjunto com outras leis também bastante importantes, né, leis de organização do espaço urbano, que é a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei Municipal 16402 de 2016, e o Código de Obras, Lei 16642 de 2017, tá? Então eu acho que vai vir alguma questãozinha aí, algumas questões sobre uma dessas leis. Claro que pode cair o texto da lei expresso, né? O famoso texto de lei decorado, tá? A gente sabe que o examinador pode solicitar isso, né? Mas eu acho que se a gente entender alguns aspectos gerais aí do plano diretor, eu acho que isso vai facilitar a vida de vocês, tá? Então, eu acho que se cair alguma coisa de plano diretor, vai girar muito ali entre os primeiros dispositivos desta lei. Então aí o artigo 1º, né, o artigo 1º que fala a abrangência da lei, é que essa lei dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano, sobre o sistema de planejamento urbano, sobre o plano diretor estratégico, tá? Então esta lei não dispõe só sobre o plano diretor estratégico, é sobre esse planejamento da organização urbana, sobre esse planejamento do crescimento da cidade. Não. Dispõe também sobre a política de desenvolvimento urbano e o sistema de planejamento urbano. A política de desenvolvimento urbano é o conjunto de planos e ações, sistema de planejamento urbano é o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos envolvidos nesse processo de organização urbana. As secretarias, os órgãos, a prefeitura, a SP Urbanismo, né, as estatais envolvidas aí na política urbana, no sistema de planejamento urbano, os órgãos colegiados todos, Comissão Municipal de Política Urbana, CMPU, CTLU, né, Comissão Técnica de Legislação Urbanística. Então, essa lei dispõe também sobre esse sistema de planejamento urbano, sobre esse conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos envolvidos nessa atividade urbanística, ok? E essa lei fala também sobre o plano diretor estratégico, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do município de São Paulo, que é determinante para agentes públicos e privados. O plano diretor é o principal instrumento de política urbana. Está previsto constitucionalmente no artigo 182 da Constituição Federal. Então, assim, é o principal instrumento de política urbana no Brasil, é o principal instrumento de direito urbanístico brasileiro. Então, acho que vem uma questãozinha aí sobre plano diretor. O artigo 3º é um artigo importante também, certo?
o artigo 3º do Plano Diretor do município de São Paulo fala que os objetivos do PDE devem ser respeitados pelos seguintes planos e normas: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, a LOA, lei orçamentária anual, e os planos de metas. Isso está exclusivo no Estatuto da Cidade, artigo 4º, inciso 3, né? Quer dizer, o plano diretor, ele faz parte desse conjunto normativo, né? Desse conjunto de normas de planejamento administrativo. Então, tudo que a administração pública faz deve ser feito em cima de planos, é feito em cima de planos. Esses planos são veiculados por leis, por atos normativos. Então, temos o plano plurianual, aprovado a cada 4 anos. Temos a lei de diretrizes orçamentárias, aprovada todo ano. Temos a lei orçamentária anual, aprovada todo ano. E o plano de metas aqui no município de São Paulo. Então, o plano diretor ele é enquadrado nesse sistema de normas de planejamento urbano. As suas prescrições devem ser respeitadas pelo plano plurianual, pela LDO e pela LOA e vice-versa. Essas leis todas devem ser compatíveis entre si. Não só o plano diretor deve obedecer essas leis de planejamento, essas leis de planejamento devem obedecer o plano diretor. Tá? Estão juntos. É um sistema de planejamento de toda a atuação administrativa. Tá? Por outro lado, a lei de zoneamento também está indicada no edital, né? A lei 16402 de 2016. A gente abrevia, né? Chama de lei de zoneamento, mas na verdade o nome dela é Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Essa lei, assim como os planos regionais das subprefeituras, os planos de bairros, os planos setoriais, as políticas urbanas e ambientais, todas as leis de direito urbanístico no município de São Paulo, todas as leis de direito urbanístico existentes, editadas no sistema normativo paulistano, devem obediência ao plano diretor. Então, o plano diretor, ele não está numa escala hierárquica legislativa, ele não é superior à lei de zoneamento. Ambas são leis do mesmo nível hierárquico. Mas nenhuma prescrição da lei de zoneamento pode desrespeitar o plano diretor. É como se o plano diretor fosse superior materialmente à lei de zoneamento. Porque o plano diretor é de 2014, a lei de zoneamento é de 2016. Tá aqui, ó, 16402 de 2016. Então, plano diretor de 2014, lei de zoneamento de 2016. Então, a LPUOS foi editada posteriormente ao plano diretor. E ela deve obediência ao plano diretor. O plano diretor é um instrumento básico de política urbana. Isso está na Constituição. Então, qualquer lei de direito urbanístico tem que respeitar as prescrições do plano diretor. É ele que dá as linhas mestras da atividade urbanística. É ele que dá a base da atividade urbanística do município. É ele que diz como a cidade deve ser organizada. As outras leis meio que detalham, né, dão detalhes acerca sobre o que o plano diretor diz. O plano diretor dá as normas, as outras leis detalham essas normas, digamos assim. Mas não podem contrariá-las. Certo? Isso é muito importante. A gente chama isso de princípio da reserva de plano. Plano diretor é um instrumento básico, fundamental. Todas as outras leis de direito urbanístico devem obediência a ele, ok? Bom, o próprio plano diretor diz que deve existir uma revisão participativa de suas prescrições que deve ser encaminhada, que deveria ter sido encaminhada à Câmara Municipal em 2021. Mas em 2021 teve todo o problema da pandemia, atrasou, porque essa revisão toda precisa de audiências públicas, consultas públicas, como vocês sabem, né? E teve todo o atraso decorrente da pandemia, etc. Muitas dessas audiências foram feitas de forma online, né? À distância, algumas presenciais, enfim. Atrasou todo o processo. O fato é que
Esse PL de revisão foi encaminhado à Câmara do Município de São Paulo apenas em 31/3 de 2023, 31 de março passado. Né? A Lei Municipal 16.864 de 2002 prorrogou, né, as outras leis também anteriores a essa, mas essa foi a última, que prorrogou o prazo para encaminhamento do PL de revisão à Câmara. É esse PL que está em tramitação na Câmara Municipal, é esse PL que tem sido objeto de muitos debates, de muitas discussões. Muita gente fala que esse PL, essa revisão do plano diretor, foi meio que transfigurada pela Câmara, né? Foi meio que alterada demais pela Câmara, perdeu as suas linhas principais, tal qual definidas pelo Executivo. Né? O Executivo fez o projeto e encaminhou para a Câmara. Existe a alegação de que a Câmara alterou demais esse projeto do Executivo, esse projeto encaminhado pelo Executivo, para atender os interesses das construtoras, das incorporadoras, enfim, tem toda essa discussão aí na Câmara. O fato é que foi encaminhado para a Câmara em 31/3 de 2023, está em tramitação lá, já foi aprovada em primeira votação essa revisão, e agora vai para a segunda votação essa revisão. Mas não é um novo plano diretor, é apenas uma revisão, tá? E o plano diretor diz que os objetivos desse plano diretor estratégico devem ser alcançados até 2029, tá? Até 2029, ok? Muito bem. Aí em 2029 sim vai ter que vir um novo plano diretor, né? Mas até lá é esse plano de 2014 com essa revisão que está acontecendo neste momento. Olha, princípios da política de desenvolvimento urbano e do plano diretor estratégico, eu acho que pode vir uma questãozinha aqui, pode vir uma questãozinha tanto perguntada sobre especificamente o plano diretor do município de São Paulo, como uma pergunta relacionada a direito urbanístico em geral, né? Na prova de direito urbanístico ali, aquelas questões de direito urbanístico, né, que o edital está chamando de interesses difusos e coletivos, direito urbanístico junto com o ambiental. Né? Então, eu acho que pode vir uma questãozinha sempre de princípios. Artigo 5º do plano diretor. Porque princípios é aquele tema mais amplo, mais abrangente, que fica até fácil para o examinador fazer alguma pergunta sobre princípios. Tá? Então eu acho que pode vir uma questãozinha aí de princípios da política de desenvolvimento urbano do PDE São Paulo, que no fundo são princípios do direito urbanístico. Esses princípios todos aqui são princípios do direito urbanístico. Princípio da função social da cidade, princípio da função social da propriedade urbana, princípio da função social da propriedade rural, equidade e inclusão social e territorial, direito à cidade, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, gestão democrática. São todos princípios de direito urbanístico, nós estudamos isso nas aulas de direito urbanístico, ok? O princípio da função social da cidade, tá? Toda a política urbana é voltada ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, moradia para todo mundo, uma boa circulação, um bom sistema de circulação de transporte público, um trânsito bem organizado, né? Tudo que a gente não tem em São Paulo, né? Enfim, nas grandes cidades brasileiras. Lazer para a população, lazer de qualidade, trabalho, atividade econômica, enfim. Toda a política urbana é voltada à garantia do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, como está na Constituição, no artigo 182, ok? Função social da propriedade urbana, função social da propriedade rural. A propriedade urbana e a propriedade rural que não cumprem sua função social, podem sofrer penalidades, né? O proprietário pode sofrer penalidade se ele não dá à sua propriedade uma função social. O que é função social da propriedade urbana? É o plano diretor que diz. É o plano diretor que diz o que é função social da propriedade urbana. É o plano diretor que diz quais são os coeficientes de aproveitamento mínimo da propriedade. Então, a propriedade não pode ser utilizada menos do que o previsto no plano diretor. Tá? Então, se o coeficiente de aproveitamento mínimo é 1, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu tenho que construir no mínimo 1.000 metros quadrados. Tá? Tem que ter no mínimo 1.000 metros quadrados de área construída. Tá? Então, propriedade rural, mesma coisa. Se eu tenho um latifúndio improdutivo lá, eu tenho que dar um mínimo de utilização para esse latifúndio, para essa propriedade, senão eu posso sofrer desapropriação para fim de reforma agrária. Aqui, no direito urbanístico, eu posso sofrer IPTU progressivo e também desapropriação
com pagamentos em título da dívida pública. Tá? Então sempre pode vir uma questãozinha sobre esse assunto, sempre importante. Equidade, inclusão social e territorial, buscar equilibrar os diferentes territórios das cidades. Né? As cidades brasileiras, São Paulo também não é diferente, são cidades injustas, né? São cidades em que existe uma exclusão territorial. Então, nas periferias, você tem pouco serviço público sendo prestado, você tem muita gente morando em condições indignas, você tem gente morando muito longe do trabalho, pessoas que ficam 2, 3 horas numa condução para chegar no trabalho. Tá? Então, isso é contrário ao princípio da equidade, inclusão social e territorial. O plano diretor tenta mudar isso. Tá? Os princípios, as regras do plano diretor são fundadas nesse princípio da igualdade, inclusão social e territorial. Buscar levar a atividade econômica também para as periferias, para que as pessoas não tenham que se deslocar diariamente, né, das periferias para as áreas centrais da cidade, onde se encontra toda a atividade econômica. Né? Buscar, né, distribuir melhor trabalho e renda entre as diferentes regiões da cidade, ok? Direito à cidade, que é um pouco abstrato, né? Esse termo direito à cidade está diretamente relacionado com a função social da cidade. O direito à cidade, o direito a um transporte de qualidade, o direito a uma moradia digna, formal, o direito ao saneamento básico, o direito aos serviços públicos prestados pelo município, ok? O acesso aos serviços públicos, tá? Direito ao lazer. Que adianta ter um monte de parque na cidade se as pessoas não têm nem como acessar esses parques, né? Então, enfim, tem que dar esse direito, tentar garantir esse direito à cidade a todos os seus cidadãos. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservar aí as significativas áreas de preservação ambiental que nós ainda temos no município de São Paulo, principalmente na Zona Sul, ali na região de Parelheiros, né? Marcilac, nós temos muita área verde ali. Temos áreas de preservação ambiental no município de São Paulo, temos 2 APAs, né? APA Bororé Colônia, APA Capivari-Monos. Então, temos que buscar a preservação dessas áreas, por isso que o plano diretor cria as ZEPANs, né? As ZEPANs, as Zonas Especiais de Proteção Ambiental. E o último princípio, gestão democrática, tá? Gestão democrática, a chance de cair alguma questão sobre gestão democrática é enorme, tá? Porque todo o processo de elaboração do plano diretor e todo o processo de revisão do plano diretor e também da lei de zoneamento precisa contar obrigatoriamente com a realização de audiências e consultas públicas. Audiências e consultas públicas. Então, são mecanismos de democracia direta. Não são só os vereadores que ficam discutindo lá o projeto de lei e aprovam, né, votam e aprovam. Não, a sociedade tem que participar, a sociedade civil organizada tem que participar desse processo, por meio da realização de audiências e consultas públicas. Se não tiver realização de audiências e consultas públicas durante esse processo de elaboração das leis urbanísticas, essas leis são inválidas. Essas leis são inválidas. Bom, que mais? Eu acho que pode vir alguma questãozinha aí do artigo 7º do plano diretor. Estou botando bastante fé, né, no artigo 7º do plano diretor. O plano diretor, artigo 7º, ele traça os objetivos estratégicos da política de desenvolvimento urbano e do PDE. Tá? Vamos lá. Primeiro, conter o processo de expansão horizontal da aglomeração urbana. Isso é importantíssimo, um dos principais objetivos do plano diretor. Evitar que a cidade cresça horizontalmente. Evitar o aumento da população que reside nas periferias, nas franjas da cidade. Porque é nessas franjas da cidade onde estão, inclusive, as áreas de preservação ambiental. E a população não tem onde morar, a população não consegue adquirir imóveis nas áreas centrais da cidade, no centro expandido, nas áreas mais valorizadas. Esses imóveis são muito caros para a população de baixa renda. Elas não conseguem acesso formal a essas áreas, acabam indo morar em loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares, favelas, encostas de morro, áreas de mananciais, né?
todas elas situadas nas periferias da cidade. Isso é contrário ao objetivo estratégico do plano diretor. Tá? Para isso que existe, para isso que o plano diretor privilegia a expansão vertical, para isso que existe a verticalização. Vamos verticalizar, vamos construir onde há infraestrutura urbana instalada. Porque se a gente deixar a cidade crescer horizontalmente, nas franjas da cidade não tem infraestrutura urbana, não tem saneamento, não tem iluminação pública, não tem coleta de lixo, não tem asfalto, sistema de drenagem urbana. As pessoas vão viver em condições precárias nessas áreas. O poder público vai ter que levar serviços públicos até essas áreas, vai sair muito mais caro. Então vamos acomodar o crescimento urbano nas áreas dotadas de infraestrutura. Essa é a ideia do plano diretor. Acomodar o crescimento urbano nas áreas subutilizadas dotadas de infraestrutura. Isso está de acordo com a Constituição Federal e com o Estatuto da Cidade. Lei 10.257 de 2000. Em vez de crescer horizontalmente, vamos crescer verticalmente. Vamos adensar áreas dotadas de boa infraestrutura, com bom transporte público, com metrô, com corredor de ônibus, com emprego, com moradia de qualidade. Tá? Claro que tem que tomar cuidado com essa verticalização excessiva também. Não pode verticalizar demais, porque senão você acaba saturando a infraestrutura urbana existente. Então, o plano diretor e o poder público precisa fazer essa compatibilização entre crescimento vertical, sim, em áreas dotadas de infraestrutura, mas tomando cuidado para não verticalizar demais, né? Sob pena de saturação da infraestrutura urbana existente. Então, a ideia é evitar que, por exemplo, existam imóveis abandonados no centro da cidade, nas áreas centrais da cidade. Imóveis abandonados que poderiam estar servindo perfeitamente de moradia para essas pessoas, que em vez de morar nas periferias, poderiam morar nesses prédios, nessas áreas centrais. Então, para isso que existem os instrumentos do parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóveis urbanos, previstos no artigo 182, parágrafo 4º, e previstos no artigos 5º a 8º do Estatuto da Cidade. Olha que coisinha que pode cair aqui na prova. Ó, artigo 182, parágrafo 4º, Estatuto da Cidade, artigos 5º e 8º. Olha o que pode cair aí. A chance de cair isso é enorme. Poder Público Municipal, aqui no município de São Paulo, nós temos um órgão que chama CPEUC, que funciona junto à Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, que notifica os imóveis, os proprietários de imóveis abandonados nas áreas centrais da cidade, para que dê a esses imóveis uma utilização de acordo com o plano diretor. Para que cumpram a função social desses imóveis e não deixem eles abandonados. Porque é ruim para a organização urbana ter um monte de imóvel abandonado, um monte de prédio abandonado em áreas centrais da cidade, dotadas de boa infraestrutura. Vamos otimizar essas áreas para tentar reduzir a expansão horizontal. Tá? Então, muito importante, para tentar reduzir a necessidade de deslocamento, equilibrando a relação entre locais de emprego e moradia. Olha aqui, ó. Tá tudo interligado, esses objetivos estratégicos. Estão todos interligados. As pessoas podem vir morar no centro da cidade, o centro da cidade fica vazio à noite, está abandonado. Vamos botar o povo para morar lá, lá tem boa infraestrutura de transporte, tem emprego. As pessoas vão acabar morando perto do emprego, não vão ter que ficar 2, 3 horas num ônibus para vir para o centro das áreas centrais da cidade para trabalhar. Tá? Claro que isso é difícil, Essas áreas podem ficar muito valorizadas e essas pessoas de baixa renda não têm acesso, não conseguem comprar, não vão poder comprar um imóvel. Mas o importante é evitar que existam vazios urbanos nas áreas centrais da cidade. As grandes e médias cidades brasileiras todas têm esse problema. Prédios poderiam perfeitamente estar servindo de moradia ou de atividade econômica, estão lá abandonados. Inclusive prédios públicos, muitos deles, inclusive aquele que desabou, né, no centro da cidade, há uns anos atrás, no Largo do Paissandu. Tá? Bom, junto com isso também, expandir as redes de transporte coletivo de alta e média capacidade e os modos não motorizados. Tá? Então, o poder público tem que investir em corredor de ônibus, tem que investir em metrô,
tem que investir em privilegiar a construção de ciclofaixas, ciclovias, que são modos não motorizados, né, modos não poluentes, e reservar glebas e terrenos para atender déficit habitacional. Isso aqui pode ser feito pelo menos, por exemplo, por meio do direito de preempção. Então, o poder público pode, o plano diretor quer que o poder público faça uma reserva fundiária, tá, que sirva de local para a construção de moradias populares. Okay? Isso pode ser feito por meio de direito de preempção. Promover a regularização e urbanização de assentamentos precários. Okay? Para isso, nós temos todos os instrumentos de regularização fundiária, uso capião especial urbana, concessão de uso especial para fim de moradia, concessão de direito real de uso, legitimação de posse, enfim, nós temos todos os instrumentos de regularização fundiária que devem ser aplicados pelo Poder Público Municipal de acordo com o plano diretor. Contribuir para universalizar o saneamento básico, ampliar áreas verdes e permeáveis, proteger as nossas APPs, as nossas áreas de preservação permanente, as nossas UCs, as nossas unidades de conservação. Já disse que temos duas aqui no município de São Paulo, duas APAs, né? A APA Bororé Colônia, APA Capivari Monos, temos até a aldeia indígena, né, no município de São Paulo, enfim, temos uma zona rural muito grande. Então, essas áreas têm que ser preservadas para formar um cinturão verde na cidade. Tem que evitar a expansão horizontal, né, porque essa expansão horizontal vai derrubar toda essa mata e vai acabar prejudicando o meio ambiente natural da cidade também. Né? Redução de gases de efeito estufa, isso está diretamente relacionado com a lei da política de mudança de clima, que também está no edital, que também eu acho que pode cair, ok? Então, protegendo essas áreas verdes, evitando a expansão horizontal, nós podemos reduzir a emissão de gases de efeito estufa, no sentido de evitar a emissão de gases que possam contribuir com o aquecimento global, ok? Proteger o patrimônio histórico, temos um patrimônio histórico riquíssimo na cidade de São Paulo, muitos imóveis tombados, muitos imóveis objetos de tombamentos, merecem uma proteção especial. E a reabilitação de áreas centrais, tá? Como eu disse, as áreas centrais da cidade são dotadas de boa infraestrutura de transporte, de boa infraestrutura de serviços públicos, já tem saneamento, já tem iluminação pública, já tem drenagem. Então vamos reabilitar essas áreas, vamos tentar dar vida ao centro da cidade, especialmente ao centro velho, que está muito abandonado, a gente sabe, ok? Muito bem, então são diretrizes que eu acho que podem vir uma perguntinha sobre isso daí. Olha, o artigo 9º do plano diretor aqui do município de São Paulo, ele tem aí, ele prevê a criação de macrozonas e macroáreas, né? Então, as regras de aplicação de instrumentos urbanísticos aqui na cidade de São Paulo levam em consideração essa divisão. Então, nós temos duas grandes macrozonas, a macrozona de estruturação e qualificação urbana, todo o centro expandido aqui da cidade de São Paulo, a maior parte da Zona Leste, praticamente toda a Zona Oeste, boa parte da Zona Norte. Então, essa área aí é uma área que é para colocar gente para morar, que é para buscar a qualificação urbanística dessas áreas. Tá? Algumas áreas são áreas de vulnerabilidade urbana, onde tem favelas, loteamentos clandestinos, irregulares. Outras áreas são áreas de urbanização consolidada. Outras áreas são áreas que que devem ter uma qualificação na urbanização. Enfim, são áreas que já são adensadas e que merecem uma qualificação urbanística. Agora, essas áreas aqui, no extremo norte, né, tem lá o Horto Florestal ali, fronteira ali com a Serra da Cantareira, e essa área toda do sul, Parelheiros, Marcilac, aqui nós temos muita área verde, fronteira até com o litoral sul, né, da cidade de São Paulo, ali no litoral sul, ali, Itanhaém já faz fronteira aqui já estamos, né, praticamente quase no litoral, né, no extremo sul da cidade. Então, essas áreas são áreas de proteção e recuperação ambiental, são áreas rurais, áreas verdes, né? Como eu disse, nós temos áreas de preservação ambiental.
Então, tá vendo? Aqui o mapa da cidade dá para ver, todo verde aqui, né? Aqui nós temos aí a represa Billings, Guarapiranga, ok? Então essas áreas aqui são áreas de mananciais, de onde a gente tira a nossa água que a gente bebe. Então essas áreas aqui têm que ser preservadas, ok? Então o plano diretor tem essa função ambiental também. O plano diretor, o direito urbanístico está intimamente ligado com o direito ambiental. É para urbanizar, é para qualificar essas áreas aqui. E essas áreas em verde são destinadas à preservação de ecossistemas naturais, contenção urbana e uso sustentável, controle e qualificação urbana e ambiental e redução da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental. Não é que não pode ter gente morando em Parelheiros, não tem gente morando, né, em Parelheiros, em Marcelac, mas é para ter pouca gente morando lá, né? Não é para ter muito, não é para densificar demais, porque tem muita área verde que ainda precisa ser preservada, ok? Muito bem. Que mais? Olha, outorga onerosa do direito de construir é o principal instrumento de política urbana previsto no plano diretor estratégico do município de São Paulo. Então a chance de vir uma questãozinha sobre o outorga onerosa do direito de construir é muito grande. Tá? O que é outorga? Para entender o que é outorga do direito de construir, a gente precisa entender o que é coeficiente mínimo, coeficiente básico e coeficiente máximo. Então, o coeficiente mínimo é o mínimo que o proprietário precisa construir no seu imóvel. É o mínimo que ele precisa ocupar do seu prédio. Se ele não ocupar, ele vai descumprir a função social da propriedade, ele vai sofrer IPTU progressivo e desapropriação com pagamento de título da dívida pública, desapropriação sanção. Coeficiente básico, tá? Que o plano diretor do município de São Paulo definiu o coeficiente básico igual a 1 para toda a cidade. Isso foi algo importante que o plano diretor do município de São Paulo fez. Então, se você construir até o coeficiente básico, você não precisa pagar outorga onerosa. Agora, se você conseguir construir entre o básico e o máximo, você precisa pagar um preço público para o município que chama outorga onerosa. Então, as construtoras, incorporadoras, elas querem construir prédios cada vez mais altos no mesmo terreno, porque consegue lucrar mais. Quanto mais você consegue construir no mesmo terreno, mais você vai ter unidades imobiliárias para vender. Então, mais lucro você vai ter com base no mesmo terreno. Agora, o plano diretor fixa limites de coeficiente de aproveitamento. Você não pode ter prédios de 80 andares, 100 andares na cidade inteira. Você vai saturar a infraestrutura urbana, não vai ter como. Então, o plano diretor fixa limites. O limite máximo aqui de coeficiente de aproveitamento no plano diretor é 4. Então, tem um terreno de 1.000 metros quadrados, eu posso construir até 4.000 metros de área edificada, né? Posso construir até 4.000 metros de área edificada. Muito bem. Agora, eu só consigo construir até o máximo se eu pagar um valor chamado outorga onerosa do direito de construir, é um preço público. Se eu quiser construir até o básico, né? Exemplo aqui, 1, não preciso pagar outorga nenhuma. Então eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados. Se eu quero construir até 1.000 área edificada, não preciso pagar nada. Agora, se eu quero construir até 4.000, eu tenho que pagar outorga onerosa. Tem que pagar por esse potencial adicional construtivo. A prefeitura vende, o município vende potencial construtivo para as incorporadoras, para as construtoras, para os proprietários interessados em construir até o coeficiente máximo. Pega esse dinheiro e manda para o Fundurb, que é um fundo de política de desenvolvimento urbano gerido, né, pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. É gerido por um conselho gestor, na verdade, né? Por um conselho do Fundurb, é um conselho, inclusive, que tem representantes da sociedade civil, enfim. Tá? E esse dinheiro arrecadado por outorga só pode ser aplicado em atividades de interesse urbanístico. Construção de moradia popular, né? Construção de obras urbanísticas, revitalização urbana, tá? Regularização fundiária. Então, esse dinheiro só pode ser utilizado para essas finalidades, que está lá no artigo 26 do Estatuto da Cidade, né? 26. Tá? Então,
esse dinheiro arrecadado, ele ajuda a socializar os ganhos de produção da cidade. Porque as incorporadoras e construtoras lucram muito com essa construção até os coeficientes de aproveitamento máximo. Estão usando bastante infraestrutura da cidade. Né? A infraestrutura da cidade vai ser bastante demandada, porque esses prédios muito altos vão demandar muita infraestrutura. Então, nada mais justo que uma parte desse lucro volte para a sociedade por meio de outorga onerosa do direito de construir. Ok? E por meio dessa outorga onerosa também, o município pode induzir comportamentos. Né? Então, o plano diretor, por exemplo, fala que para a construção de habitação popular de interesse social não precisa pagar outorga onerosa. Então, é uma forma de estimular a construção de habitação social. Tá? O plano diretor fala que se você criar atividade empresarial em áreas mais afastadas da cidade, também você não vai pagar outorga onerosa. Então, é uma forma de induzir comportamentos também a criação desse instrumento. Instrumento importantíssimo, tá? Eu acho que pode vir uma pergunta, porque é realmente o instrumento mais importante do direito urbanístico brasileiro. O instrumento legal mais importante é o plano diretor, o instrumento jurídico, assim, digamos, né, mais importante, que é previsto no plano diretor, é a outorga onerosa do direito de construir. Eu acho que pode vir uma questãozinha aí. E pode vir uma questãozinha também relacionada aos artigos 90 a 101 do plano diretor, né? Que são os artigos que falam sobre função social da propriedade, né? Instrumentos de aplicação da função instrumentos destinados a obrigar o proprietário a dar uma função social para a propriedade, tá? Então nós sabemos lá do artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal e artigos 5º a 8º do Estatuto da Cidade, que imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados podem ser objeto de IPTU progressivo no tempo e desapropriação para fins, desapropriação com pagamentos em títulos da dívida pública. Agora, quem vai dizer o que é imóvel edificado, o que é imóvel não edificado, o que é imóvel subutilizado, o que é imóvel não utilizado? Quem vai dizer isso? O plano diretor. É o plano diretor que fixa os coeficientes de aproveitamento mínimo. É o plano diretor que fixa o que são imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados. É o plano diretor que dá os parâmetros para a aplicação dos instrumentos do IPTU progressivo e desapropriação com pagamentos em títulos da dívida pública. Então, o plano diretor do município de São Paulo diz assim, que imóvel com área superior a 500 metros quadrados, com coeficiente de aproveitamento zero, que não tenha nada construído nele, o famoso terreno baldio, né, de 500 metros, de tamanho 500 metros ou superior, situado em áreas centrais da cidade, áreas dotadas de boa infraestrutura, esses imóveis vão ser considerados não edificados. Esse proprietário vai ser notificado para dar uma utilização para construir nesse imóvel, sob pena de IPTU progressivo e desapropriação com pagamentos em título da dívida pública. E o que são imóveis subutilizados? São imóveis com área superior a 500 metros quadrados, com coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo definido. Quer dizer, ele construiu na área, mas não construiu o suficiente para atingir o coeficiente de aproveitamento mínimo. Então, ele também vai ser notificado para dar um aproveitamento de acordo com o plano diretor, de acordo com esse coeficiente mínimo, sob pena de IPTU progressivo. Imóveis não utilizados são aqueles edifícios abandonados, ociosos, situados em áreas centrais da cidade, que tenham no mínimo 60% de sua área construída desocupada há mais de um ano. Tá? Então, ele construiu, está construído lá, o índice construtivo foi atingido, mas o imóvel está abandonado numa área central da cidade. Então, a ideia é otimizar essas áreas dotadas de boa infraestrutura. Então, vamos utilizar esses instrumentos do parcelamento, edificação e utilização compulsória justamente para fazer com que esses imóveis não utilizados sejam efetivamente utilizados de acordo com o coeficiente mínimo do plano diretor. Nesses casos, diz o plano diretor estratégico, o proprietário vai ser notificado para apresentar um projeto de edificação ou de utilização em até um ano, iniciar as obras em até 2 anos e concluir essas obras em até 5 anos, ok? No caso de construção, né? Então ele tem que ir lá contratar, né, um escritório de engenharia, arquitetura, apresentar um projeto.
apresentar o projeto para a prefeitura, aprovar o projeto na prefeitura, conseguir o alvará de edificação, de construção, iniciar as obras em até 2 anos e concluí-las até em 5 anos. Se ele não fizer isso, ele vai sofrer IPTU progressivo no tempo, ok? E no caso de edifícios ociosos, ele tem até 1 ano para dar um uso ao imóvel, sob pena também de IPTU progressivo, tá? Olha, então eu acho assim, sob plano diretor, eu acho que esses são os aspectos principais que eu acho que podem ser solicitados aí na prova, ok? Então, muito obrigado e até a próxima com mais dicas sobre o que eu acho que vai cair na primeira fase PGM em São Paulo. Muito obrigado. Tchau.